Meu avô nunca falou da guerra. Em décadas, nem uma palavra. A gente sabia que ele tinha ido para a Itália, que tinha lutado com a FEB, que tinha voltado. Mas os detalhes, o que ele viu, o que sentiu, o que fez lá, nunca saíram da boca dele. Quando eu era criança, às vezes eu perguntava. Ele mudava de assunto. Num domingo de tarde, quando ele já tinha mais de 80 anos, eu estava sentado do lado dele assistindo ao jornal quando ele desligou a televisão do nada. Ficou em silêncio por uns 2 minutos. Depois olhou para mim e disse: "Você quer saber da guerra?" Eu disse que sim. Ele ficou olhando para as mãos por um momento. As mãos de um homem de 80 anos que haviam segurado um rifle numa montanha nevada da Itália décadas atrás. "Tem uma montanha", ele disse, "que eu subi 5 vezes." E então ele começou a contar. Ele disse que quando o Brasil entrou na guerra, ele tinha 19 anos e não entendia nada de política. Só sabia que o governo estava chamando voluntários e que tinha uma lista no posto militar da cidade. "Eu assinei porque queria conhecer o mundo", ele me disse. Nunca tinha saído do estado. Pensei em quantas vezes ouvi ele dizer isso sobre outros assuntos, sempre curioso, sempre querendo ver o que estava além do horizonte. Era assim com ele. 70 anos depois ainda era assim. Ele foi para o Rio de Janeiro, depois para os Estados Unidos para treinamento, depois para a Itália. Disse que quando o navio chegou em Nápoles e ele viu as montanhas cobertas de neve pela primeira vez, ele riu. "Ri porque nunca tinha visto neve de verdade", ele disse. "Achei bonito. Depois aprendi que a neve era onde os alemães nos esperavam." Ele disse que a primeira vez que viu Monte Castelo de perto, ficou parado olhando por um longo tempo. "Era uma montanha como eu nunca tinha visto", ele disse. Alta, íngreme, coberta de neve e gelo. E no topo, os alemães. O briefing havia sido simples: tomar a montanha. Sem ela, o avanço aliado naquele setor era impossível. Com ela, abriam o caminho para o norte. Ele disse que naquele momento não pensou em estratégia, não pensou em guerra. Pensou em como aquela montanha parecia impossível de subir. E eu estava certo, ele me disse com um sorriso torto. Era impossível. Tentei 4 vezes para provar isso. Ele disse que a primeira subida foi em novembro, que estava frio de um jeito que ele nunca havia sentido, que o frio doía, nas mãos, nos pés, no rosto. A neve parecia areia, ele disse. Você afundava a cada passo. Subiram pela encosta sul. Quando estavam a 300 metros do topo, as metralhadoras alemãs abriram fogo. Ele disse que o som era diferente de qualquer coisa que havia ouvido no treinamento. No treinamento você sabe que não vai morrer, ele disse. Na montanha você sabe que pode. Recuaram, com mortos e feridos que precisaram ser carregados morro abaixo na neve. Nunca me senti tão pequeno, ele disse. Perguntei para ele como era voltar para a mesma montanha depois do primeiro fracasso. Ele ficou em silêncio por um momento. Você para de pensar, ele disse. O corpo aprende a fazer o que precisa sem você mandar. Na segunda subida chegaram pelo flanco leste, mais perto do que antes, e foram rechaçados novamente. Na terceira, com mais artilharia de apoio, quase chegaram ao topo. Quase. Ele disse que na terceira vez, quando deram ordem de recuar, ele ficou parado por alguns segundos olhando para o topo. Conseguia ver os bunkers alemães. Conseguia ver a neve pisoteada onde os alemães andavam. Estava tão perto, ele disse. Tão perto que doía mais do que a primeira vez. Ele disse que antes da quarta subida, um amigo dele, um cearense que havia embarcado no mesmo navio, veio sentar do lado dele na trincheira. O amigo disse que estava com medo. Meu avô disse que ele também estava. O amigo não voltou da quarta subida. Quando meu avô chegou nessa parte da história, ele parou de falar por um momento. Olhou para a janela. Lá fora era uma tarde comum. Sol, passarinhos, vizinho cortando grama. Eu não disse nada. Aprendi cedo que com ele, o silêncio não era para ser preenchido. Depois de um tempo, ele continuou. Ele disse que na noite de 20 de fevereiro de 1945, véspera da quinta tentativa, não conseguiu dormir. Ficou olhando para o céu estrelado da Itália. Pensei na minha mãe, ele me disse. Pensei se ela estava olhando para as mesmas estrelas lá no Nordeste. Se ela sabia que o filho dela estava deitado na neve na Itália prestes a subir uma montanha pela 5ª vez. Depois disse uma coisa que ficou gravada em mim para sempre. Naquela noite eu fiz uma promessa para mim mesmo. Dessa vez eu não desço sem aquela montanha. Ou não desço. Ele disse que partiram às 4 da manhã. Sem artilharia preparatória, para não alertar os alemães. 3 colunas por rotas que nunca haviam sido usadas. O frio era o mesmo, ele disse.
A neve era-se a mesma. Mas algo estava diferente. Quando os alemães perceberam o ataque, os brasileiros já estavam perto demais. O combate foi brutal. Corpo a corpo nas trincheiras do pico, no frio e na escuridão. Ele disse que num momento, dentro de um bunker alemão, ficou cara a cara com um soldado inimigo. Os dois se olharam por uma fração de segundo. Ele era jovem como eu, ele disse, com tanto medo quanto eu. Ele não terminou essa parte da história. Eu não perguntei. Ao amanhecer de 21 de fevereiro de 1945, a bandeira brasileira estava no topo de Monte Castelo. Meu avô estava lá para ver. Quando ele terminou de contar, a tarde tinha virado noite. A gente ficou em silêncio por um tempo. Depois eu perguntei por que ele nunca tinha contado antes. Ele olhou para esta foto do soldado jovem na parede. Ele mesmo, décadas atrás, num uniforme que nunca mais vestiu. Porque quem não foi não ia entender, ele disse. E quem foi não precisava que eu contasse. Ele morreu 2 anos depois. Tranquilamente em casa, como ele sempre quis. Às vezes eu penso naquele domingo. Em por que ele escolheu aquele dia para contar. Em por que me escolheu para ouvir. Acho que ele sabia que alguém precisava contar. Então eu conto. Esse canal existe por isso. Para contar o que não foi contado. Para dar voz aos que subiram aquelas montanhas e nunca encontraram as palavras certas, ou nunca tiveram quem ouvisse. Inscreva-se. Ativa o sino. A próxima história vem aí.